Muito bem, estamos de volta com o nosso especial de final de ano e meio ambiente e agricultura não poderiam ficar de fora. A nossa discussão vai girar em torno desses dois temas importantes. Afinal de contas, foi um ano complicado, tanto na tentativa do Brasil se provar sustentável, quanto do próprio agro se mostrar defensor do meio ambiente. Enfim, algumas coisas acabaram se tornando verdades lá fora e a gente não consegue fazer que isso seja diferente, que essa compreensão seja diferente lá fora, por enquanto, porque tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e é muito possível a gente reverter esse quadro, essa situação. Para isso, a gente convidou a doutora Samantha Pineda, advogada ambiental aqui com a gente. A doutora Samantha, ela trabalhou muito intensamente, eu me lembro, a gente conversava muito na época do Código Florestal, para saber o que era válido, o que não era, o que precisava estar no código, o que não podia estar no Código Florestal. A gente tem esse código estabelecido agora. No entanto, doutora, parece que a credibilidade do código é só para o produtor. Ninguém mais acredita, ou pelo menos o que a gente percebe lá fora é que a gente apanha tanto que nem parece que a gente tem um dos códigos florestais, códigos ambientais mais rigorosos do mundo. O que aconteceu em 2020? Nos ajude a entender, doutora. É a pergunta de $1 milhão, Alexander. O que aconteceu em 2020? Pois é, que ano complicado, né? Não, a gente vai passar muito tempo tentando entender esse ano, mas como você falou, tem muita coisa boa que aconteceu. Só que o que prevaleceu, e aí eu acho que tem dois fatores muito preponderantes, foram as notícias ruins. Primeiro porque houve, de fato, um aumento real no desmatamento da Amazônia, e eu atribuo isso a reflexo da própria crise, né? Porque quando a coisa aperta financeiramente, não tem como cuidar do verde se você está no vermelho, né? Não dá, não fecha a conta. A sustentabilidade é o tripé e o componente econômico tem que estar ali junto com o social e com o ambiental. Então, nós tivemos realmente muito no foco de críticas internacionais com relação a desmatamento e com relação a queimadas. E as queimadas vieram por conta de problemas climáticos. Nós tivemos eventos muito atípicos, tanto a estiagem prolongada, que já vinha desde o ano passado, que eu não sei se você lembra, 2019 também não foi muito bom para a gente com relação a focos de incêndio. 2020 teve aumento de queimada, sim, só que foi na América do Sul, na América Latina, não, na América inteira, porque lá na Califórnia, sim, teve gente que morreu. Em condomínios residenciais, inclusive, né, doutora? Exato, com mortandade de animais, com assim significativas partes de florestas queimadas, e isso aconteceu na América inteira. A Argentina com queimadas, o Pantanal, que nunca foi tão vítima, né, de incêndios, acabou tendo. E aí essa comunidade internacional pegou esse pratinho aí, fez um pratão, né, fez um banquete, porque na verdade o Brasil ao lado destas crises ambientais, podemos chamar assim, o Brasil estava tratorando. No ano em que o mundo estava fechado, o Brasil abriu mais de 100 mercados internacionais. O Ministério da Agricultura conseguiu abrir mais de 100 mercados internacionais para produtos e commodities do Brasil num ano como 2020. Então, é óbvio que existe um componente comercial, um componente de bloqueio ideológico que veio para disfarçar um bloqueio comercial e até de desenvolvimento do Brasil, né, Alexander? A gente tem muito potencial de crescimento e esse crescimento assusta o mercado, esse crescimento assusta a comunidade europeia, a União Europeia. O ano passado, o Macron sugeriu a Angela Merkel que mantivesse o Brasil fora do acordo entre o Mercosul e a União Europeia por conta dos desmatamentos. Mas o balanço positivo do meio ambiente brasileiro, e como você mesmo disse, o Código Florestal mais eficiente, mais exigente, rígido ambientalmente do mundo, não é citado em nenhum momento lá fora. Então, a gente precisa retomar isso aí para reequilibrar essa relação, viu? Doutora, vamos começar então pelo começo. O Código Florestal
está em risco? A credibilidade dele? O que está faltando para que, de fato, a gente consiga fazer com que o Código Florestal seja cumprido, primeiramente, e mais do que isso, aceito, né? Não só por produtores, como também os produtores já o fazem, né? De uma maneira bastante significativa e tem uma adesão muito grande dos produtores em relação aí ao cumprimento das regras do Código Florestal. Mas e lá fora? O que está precisando? O que falta? Onde a gente pode chegar? Alexander, o código, ele sim é o código mais rígido do mundo, eu afirmo, estudo direito ambiental há 20 anos, estudo direito comparado e sei que não tem lei melhor ambientalmente do ponto de vista de espaços importantes ambientalmente, como as APPs, por exemplo, margens de rio, em torno de nascentes, encostas, que estejam protegidas como estão no Brasil, dentro de cada propriedade privada, sem um incentivo, um subsídio pelo Estado, realmente é o melhor código do mundo. Ele foi aprovado em 2012, com uma ampla maioria de votação na Câmara, com discussão e modificação pelo Senado, discutido de novo pela Câmara, enfim, super aprovado legitimamente. Aí ele foi questionado do ponto de vista de constitucionalidade, porque o Ministério Público insistia em não aceitar o código. Queria mais. Além de ser a lei mais protetiva do mundo, o Ministério Público queria mais. O Ministério Público entrou com as ações diretas de inconstitucionalidade e eu atribuo um pouco a isso essa demora de implementação. Ele foi aprovado em 2012, 2013 tiveram as ações, foram até 2019 para julgar essas ADIs do Código, ampla discussão no Supremo Tribunal Federal, audiências públicas, oitiva de técnicos de ambos os posicionamentos, mas o Código, 90%, eu diria 95% do Código foi tido como constitucional pela nossa Corte Suprema do Brasil. Então, assim, super aprovado pelo Legislativo, super aprovado pelo Judiciário. Enfim, entrou em vigor, 2019, vamos lá, vamos colocar para frente. Os estados teriam que fazer suas legislações e acabaram esperando esse resultado, então atrasou um pouco a implementação. Mas é o que você falou, esse código foi amplamente aceito e está sendo aplicado pelo produtor rural. Ele ainda tem divergências no judiciário, porque existe um ativismo judicial, infelizmente, principalmente dentro do STJ, que ainda não aceitou, eu não acho nem que deveria ser usado isso para um ministro de Tribunal Superior, mas não aceitou o código, mas ele é um caminho sem volta. O Código Florestal não está em risco e ele precisa ser propagado, tanto aqui quanto lá fora. Isso é bom, isso é importante, porque a impressão que tem é que cada vez mais as pessoas tentam deixar o código para trás e tentam criar novos obstáculos aí para a produção sustentável, para o desenvolvimento, enfim. Mas a senhora está acompanhando de perto aí todo esse andamento do Código Florestal e é muito bom de ouvir que o Código Florestal não corre risco, não. Mas precisa ser implementado o mais rápido possível aí para que, de fato, dê sustentação para as medidas, enfim, para adoção, inclusive, de política por parte da sociedade como um todo. Agora, doutora, desmatamento. A senhora falou uma coisa muito importante. O desmatamento aumenta sim, ou tem aumentado nos últimos anos. Esse ano houve um aumento em relação ao ano passado de 9,5%, segundo o INPE, 11 mil e alguma coisa de quilômetros quadrados aí de desmatamento. Dava para frear isso? A questão econômica é muito importante. Como resolver essa situação? Me parece que o ministro Ricardo Salles já tentou falar, principalmente na comunidade da Amazônia, lá dos produtores da Amazônia, que isso é muito importante, mas parece que ninguém dá ouvidos para essa situação, doutora? Porque parece... Eu tenho a impressão seguinte, Alexander, cachorro que tem 2 donos passa fome. Aí, como todo mundo quer cuidar, a coisa vira meio que fica desorganizada. Mas uma coisa a gente precisa reconhecer, houve tentativa, sim, do Ministério do Meio Ambiente e da própria Presidência da República, porque vamos lembrar que foi criado o Conselho, foi recriado, né? Foi reinaugurado, ele já existia, o tal do Conselho da Amazônia, foi colocado o vice-presidente Hamilton Mourão como presidente desse conselho.
Ele trouxe os governadores para discutir e ele trouxe o exército para fazer fiscalização da Amazônia. Então, dizer assim, o governo não está fazendo nada, é um discurso, é uma politização da polêmica ambiental no Brasil, e isso, infelizmente, a gente vê na grande imprensa. Que é uma tentativa de acertar o governo e acaba acertando o agronegócio, né? Porque é o setor que dá certo no Brasil. Então, houve uma tentativa. Mas o que na minha opinião, a gente precisa organizar para dar certo? Primeiro ponto, regularização fundiária. Não dá para diminuir desmatamento sem saber quem está fazendo. E teve muita gente que desde a década de 70 está na Amazônia com uma promessa daquele governo de então de titulação de terras, e essa titulação nunca aconteceu. Houve uma tentativa do governo da MP, da regularização fundiária, que foi chamada de MP da grilagem, enfim, existe o projeto de lei está com regime de urgência pedido na votação da Câmara, mas acabou não saindo a regularização fundiária aí. Então, a gente precisa mecanismo de regularização fundiária, saber quem está fazendo o quê. Para identificar culpados, inclusive. Para identificar culpados, e aí, para identificar uma coisa, nesses 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento, qual era o desmatamento legal? Verdade, porque assim, eu tenho que guardar 80%, mas eu posso desmatar 20%? Quanto disso era autorizado? Se eu estou no Cerrado da Amazônia, que essa conta entra também, eu tenho que guardar 35%, mas o restante eu posso desmatar. E se isso fosse autorizado? Então, esse número ainda precisa ser depurado do ponto de vista de separar o desmatamento legal do ilegal, e isso passa pela regularização fundiária. Regularização fundiária, eu diria que é o ponto 1, para você conseguir o ponto 2, que é separar o desmatamento legal do ilegal, e o ponto 3, que seria valorizar, dar uma saída econômica que não seja botar floresta no chão. Beleza, eu sou um produtor aqui da Amazônia, eu tenho 10% da minha área aberta, eu estou passando necessidade. Qual é a alternativa que eu tenho? Então, o governo tomou algumas medidas de incentivo à bioeconomia, de incentivo ao uso de bioinsumos na própria agricultura, biofertilizantes, biodefensivos, e a gente está caminhando para isso, mas precisava um pouquinho de mais energia nisso para que as coisas pudessem mudar a nossa imagem lá fora, que esse ano, apesar de nós termos sido muito criticados, batemos recorde de produção, abrimos mais de 100 mercados e batemos recorde de exportação. O agro liderou coloca aquele óculos, né, de sucesso. Mas o ano que vem, 2021, eu acho que o Brasil precisa melhorar os seus índices ou melhorar a comunicação da sua sustentabilidade, porque eu não acredito que esses mercados permaneçam dessa forma. Eu acho que a sustentabilidade vai ser uma exigência cada vez maior. Bom, antes da gente falar dessa questão dos desafios para 2021, deixa eu só pegar esse gancho que a senhora trouxe aí dos bioinsumos, das novidades de manejo, das novidades de produção, inclusive, e das formas viáveis de captação de recursos a partir da utilização sustentável da agricultura. A gente avançou esse ano nesse sentido, doutora? Olha, a gente deu um salto, Alexander, porque, na verdade, começou com o Plano Safra, que trouxe aí 400 milhões a mais para a agricultura de baixo carbono, né, que é a linha ABC, que já completou 10 anos esse ano, com índices super bacanas de mudanças de tecnologia. Então, o sujeito que usava o plantio tradicional passou para o plantio direto, aquele que fez a recuperação das suas áreas de preservação permanente conseguiu fazer um jeito diferente de acesso à água para o seu gado, por exemplo. Integração lavoura, pecuária, floresta, que recuperou muita pastagem, uma tecnologia nossa que está sendo assim um sucesso mundial, inclusive, como uma técnica de recuperação de solo. Isso tudo já vinha acontecendo, mas faltava um pouquinho o componente econômico. Então, o Plano ABC completou 10 anos e veio com um incremento de recurso para esse produtor. Isso foi uma coisa. O Ministério assinou um convênio com a CBI, que é a Climate Bonds Initiative, que é a única certificadora global de títulos verdes. Então, a gente tinha uma taxa lá, Selic, por exemplo, o juro brasileiro era muito mais alto, as taxas eram muito mais altas, a Selic lá no começo de 2019 era 14, hoje é 2. Começou a ficar difícil para o investidor.
E aí veio a Lei do Agro, né, MP do Agro, que virou a Lei do Agro, permitiu uma nova forma de captação por esse produtor. Tem muito produtor que está emitindo CRA, né, que é Certificado de Recebíveis do Agro, Sim. está indo buscar recurso no mercado de capitais e não mais nas instituições financeiras, eliminou o intermediário, foi direto ao investidor, e agora tem essa opção dos títulos verdes, que tem uma demanda super reprimida. O mercado de capitais quer isso. As empresas ESG, né, que estão na moda, que são o ESG, é o ambiental, social e a governança, o lucro. Então, o mercado está procurando isso e o agricultor brasileiro tem todas as chances de buscar esse recurso que está aí sendo oferecido com a chancela do título verde, que é um título que é igual ao CRA normal, só que é destinado para uma produção sustentável que a gente já faz. A gente já tem essas tecnologias. Então, eu acho que foi um ano de inovação de oportunidades sustentáveis, do ponto de vista tanto de reconhecimento do governo como de abertura de mercados mesmo. Mas eu acho, não sei se a senhora concorda com isso, que, por exemplo, numa medição de sequestro de carbono, a gente não tem a ciência por trás para falar quanto se capturou, quanto se sequestrou, o que de fato isso pode gerar de benefício para quem compra um título, por exemplo. Mas a pesquisa me parece que também nesse sentido avançou. A gente já tem aí a carne carbono neutro, né, lançada pela Embrapa. Eu conversei recentemente com pesquisadores aqui também no Notícias Agrícolas sobre a soja de baixo carbono, que, enfim, então, a pesquisa está buscando metodologias que possam mostrar que realmente aquele benefício existe, né? Nesse sentido, a gente ainda está caminhando, mas a senhora percebe alguma evolução? A comprovação científica das medidas sustentáveis? Olha, é isso que eu ia dizer. A gente não tem ainda uma coisa no atacado, com um acesso muito público. Mas, no particular, esse ano nós conseguimos desenvolver calculadoras de carbono, em que você, a hora que coloca lá, tem um checklist, por exemplo, essa CBI, que é a certificadora de títulos verdes, ela tem um checklist que ela vai atribuindo valores de diminuição de emissão de gases de efeito estufa para cada atitude em cada região. Então, todo esse conhecimento, ele acabou vindo e a gente ainda não consegue ter um acesso muito, eu diria público efetivamente, né? Para que a gente consiga medir isso de uma forma por atacado. Agora, o produtor que quiser emitir um título verde, que ele sabe que ele tem uma produção, ele usa um biocombustível na frota, ele faz plantio direto, ele faz cogeração de energia, ele tem um aproveitamento de resíduo, enfim, ele consegue fazer essa conta, já existem métodos, metodologias, procedimentos, tecnologia de medição prontas para a iniciativa privada, porque para ele vai valer a pena, ele pode pagar por isso. Isso falta a gente colocar muito mais a público, mas a gente conseguiu esse ano evoluir muito, porque eu acho que um dos aspectos positivos da pandemia foi esse salto tecnológico inovador que a gente teve, que ninguém usava uma plataforma. Era difícil usar as plataformas de reunião online, todo mundo começou a fazer isso. Pois é. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante tecnologicamente durante a pandemia e essa forma de calcular essa pegada ecológica que a gente... E aí entra tudo, entra água, biodiversidade, emissão de gás de efeito estufa, cuidado, né, e manutenção de solo. Dá para calcular, viu, Alexander? Eu já fiquei surpresa com isso e a gente já consegue saber o quanto a gente deixou de emitir em comparação com os métodos normais de produção. Então, eu faço aqui um compromisso público do Notícias Agrícolas para a gente falar mais sobre isso, doutora, porque a impressão que dá é que é tudo muito conceitual e pouco prático, né? Mas, na muito verdade, etéreo, né? Exatamente, exatamente. E, na verdade, já tem a medição acontecendo e a gente precisa espalhar isso o mais rápido possível.
Então, vamos usar isso como motivação para as nossas entrevistas já em 2021. Boa dica aí da senhora. Mas vamos lá para 2021, então. A senhora tocou no tema Acordo Mercosul, União Europeia, né? Uhum. Que é uma barreira que está aí complicada. Quais as possibilidades dela avançar no ano que vem e o que a gente precisa fazer para tirar essa marca mesmo que ficou de destruidor da natureza do Brasil, hein, doutora? Então, Alexandre, nós temos um outro componente desafiador no ano que vem, né? Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Pois é. Durante a campanha ele deixou claro isso, né? Que vem com tudo em cima da gente, em cima do Brasil. Vem com tudo em cima do Brasil, ele vai com tudo em cima dos combustíveis fósseis. As petrolíferas dos Estados Unidos estão realmente muito apreensivas com relação a isso. Ele já adiantou que ele não vai permitir que essas petrolíferas gigantescas que existem nos Estados Unidos utilizem de busca por petróleo em áreas públicas, que foi uma prática que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Então, ele já disse que ele vai migrar para combustíveis biológicos, biocombustíveis, e vai tentar ir abandonando os combustíveis fósseis. Então, aí há um desafio de reinvenção não só das petrolíferas, mas como das distribuidoras. Aqui no Brasil, a gente meio que já deu o nosso jeito brasileiro, que é o RenovaBio, que veio e faz a descarbonização, né, através da emissão do CBio, enfim. Então, a gente fez uma lição de casa muito bacana. E eu vou fazer um desabafo aqui com você, Alexander. Apesar da gente ter, você veja, os Estados Unidos é o segundo maior emissor, China e Estados Unidos, eles ali ficam na briga pelo primeiro lugar dos maiores emissores de gases de efeito estufa. O Brasil emite menos de 2%. E, além de tudo, nós temos produção de energia limpa, a nossa energia quase toda do Brasil é hidroelétrica, e nós temos etanol, né? Além de biodiesel, nós temos etanol. Então, a gente fez uma lição de casa até sem precisar. E na reunião da cúpula do clima, a ONU deixou o Brasil de fora por causa das queimadas da Amazônia. Não é mais admissível que nós não nos coloquemos nesse papel. Os Estados Unidos podem participar, a China pode participar, enfim, sem políticas de redução de gases de efeito estufa, sem cumprir o Acordo de Paris, que era, né, dar recursos para... E aí eu acho que é mais um desafio 2021, o Acordo de Paris, o cumprimento e os recursos vindo desses grandes emissores desenvolvidos para países como o Brasil, que é um pequeno emissor e ainda em desenvolvimento. Então, o Brasil precisa, o grande desafio do Brasil é se posicionar e comunicar o que faz do ponto de vista de sustentabilidade, inclusive para o presidente dos Estados Unidos, que veio puxar a orelha da gente como se nós fôssemos os vilões. Eles são os emissores de gases de efeito estufa e eles estão puxando a orelha de quem não emite e de quem mitiga muito mais do que eles. Quer dizer, a gente precisa inverter esses papéis aí, mas eu acredito que a gente, com um pouco mais de diplomacia, talvez, crítica velada, né? Foi sem querer. Não, mas tá certo, eu acho que sim. Falta um pouquinho de diplomacia. Falta um pouquinho de tato, eu acho, né? Sim, um pouco mais, né? Mais amor, por favor, na nossa comunicação, mas eu acho que a gente precisa comunicar porque a gente tem os fatos. A gente só precisa levar os fatos. E eu acredito que saia e que o Brasil faça parte do acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu não vejo como um índice de produção como nós temos, a gente bateu recorde de novo, nós produzimos grãos em 8% do nosso território, e a gente é recordista de produção. Nós temos, como você falou, carne carbono neutro, nós temos boi verde, nós temos, enfim, temos problemas? Temos, está aqui, né? Precisamos resolver desmatamento da Amazônia, queimadas ilegais por conta de problemas fundiários e etc, e crime, né, de fato. Agora, a lista das vantagens ambientais do Brasil, ela precisa ser comprovada e difundida por todos os brasileiros. Esse eu acho o maior desafio. Pois é, e esse é o desafio mais importante, inclusive com a nossa imprensa, né, doutora Samantha? Porque me parece que mais vale o que as ONGs falam do que os dados científicos que a gente tem nas mãos aí para mostrar. Tá certo que tá tudo desorganizado, que a gente precisa
pegar, reunir todos esses dados, fazer um dossiê, enfim, mostrar o que a gente tem de fato de bom, né? Que cada um faz a sua parte, cada um tenta melhorar e tenta fazer de forma sustentável, mas não tem um projeto único para colocar tudo isso no papel e mostrar a dimensão que isso atingiu no Brasil, né? A gente percebe que a comunicação do governo é complicada e a imprensa, a grande imprensa, que visivelmente é politicamente contra o governo, aproveita essa desorganização de comunicação, que não necessariamente é uma desorganização de ações. Eu vi muitas ações positivas, não sou contra e nem a favor do governo, tenho minhas ressalvas e tenho meus elogios, mas as ações positivas não conseguem chegar na grande mídia, porque não interessa a grande mídia, ela tem realmente uma politização de todos esses assuntos, e quando mira no governo, atinge o agro, que é o que dá certo, atinge o meio ambiente, que é a pseudo-fragilidade do Brasil. Dizer que a gente não tem problema nunca foi dito. Todo mundo fala, sim, temos problema e temos que resolvê-los, mas por conta de problemas existentes, não dizer tudo que o Brasil faz do ponto de vista positivo é absurdo. Se a gente for pegar a emissão de gás de efeito estufa, que é a discussão do mundo hoje por causa das mudanças climáticas, por habitante, né, que nós temos aqui no Brasil, ninguém nos bate. A gente tem, assim, para chegarem à redução no nível das emissões per capita que nós temos no Brasil, vão gerações da União Europeia e dos Estados Unidos e dos países que mais nos criticam. Só que eu não vejo essa notícia acontecer. Então, a gente precisa realmente melhorar essa comunicação e a imprensa talvez precisa ter um papel um pouco mais responsável, Alexander, um pouco mais nacionalista. Você pode não gostar do piloto do avião que você está, mas se você derrubar o avião, você vai morrer junto, né? Exatamente, exatamente. Agora, focando em 2021, então, vamos elencar aí os obstáculos e como sair deles, doutora Samantha. Qual que é o grande obstáculo? É a comunicação errada ainda? Será? Eu acho que o primeiro grande obstáculo é tentar conter para o verão de 2021 as queimadas e os desmatamentos ilegais. Reverter os índices, é isso? Reverter os números. A flechinha está para cima, né? A gente sabe que toda inversão de tendência é muito difícil. A gente precisa colocar essa flechinha para baixo de novo. Tanto em queimadas, focos de incêndio e área queimada, quanto em desmatamentos ilegais. Então, o primeiro desafio é medida efetiva que consiga resultado para reverter isso. E o segundo desafio é comunicar as positividades, comunicar as vantagens ambientais que o Brasil tem, que o produto brasileiro tem, em detrimento daqueles outros. Como é que é produzido o arroz que o mundo come e como é que é produzido o arroz que o Brasil come? Como é que é produzida a soja, que serve para tudo no mundo, e como é que é produzida a nossa soja? Então, a gente precisa, eu acho que os desafios principais serão esses, do ponto de vista macro, e do ponto de vista micro, o acesso deste produtor rural a créditos mais atrativos para poder investir mais nas suas áreas, por conta do aspecto fiscal do Brasil, que está muito complicado. Acabou o dinheiro, o Brasil não tem dinheiro, a gente tem crise, pandemia, desemprego, e a gente vai precisar de acesso a crédito. E esse acesso a crédito vai ter que ser um plano do governo para que o produtor consiga realmente custear a um custo barato, justo, a sua produção do ano que vem. Pois é, porque senão vira uma bola de neve também, né? Você não tem o dinheiro público, você vai procurar o dinheiro no mercado, só que o mercado acha que o Brasil não é sustentável, não te fornece esse dinheiro, ou quando fornece, quer cobrar um ágio por isso, um valor mais alto por isso, e daí não evolui, né? Não avança, né? Então, tem que ser a mistura das duas coisas. É o Brasil mostrando o que faz e o mercado internacional querendo investir no Brasil para ampliar essas ações.
Exatamente. Nós tivemos, por conta quando começou a divulgação dos números das queimadas e do desmatamento da Amazônia, nós tivemos um movimento de investidores que foi às embaixadas brasileiras nos seus países, mais de 8 países, e que disseram que iriam desincentivar investimentos no Brasil por conta do não respeito ao meio ambiente. Então, primeiro, que só veem o lado ruim, segundo, que não conhecem o lado bom, porque ninguém levou a eles, e terceiro, que acabam usando isso um pouquinho para diminuir a concorrência, porque no momento em que o Brasil conseguir mostrar o tanto que ele é sustentável e o tanto que ele é produtivo, do ponto de vista de green bonds, de títulos verdes, que é assim a grande febre do mercado de capitais, o Brasil não tem concorrência, nós somos campeões. Então a gente precisa parar de dar o limão para eles fazerem a limonada, pegar tudo para a gente e aí sair distribuindo caipirinha, na verdade, né? Porque aí é um produto brasileiro. A caipirinha é nossa, né, doutora Samanta? Caipirinha é nossa. Isso aí. Doutora Samanta, eu quero agradecer muito esse bate-papo, essa conversa. É realmente para ser um bate-papo que acrescente, né, que traga alternativas realmente. Óbvio, ninguém está aqui, como a senhora mesmo pontuou durante a entrevista, para defender o indefensável, né? A gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém, não quer falar que está tudo certo, que é tudo mil maravilha, mas a gente tem que divulgar o que é bom, o que está dando certo, o que está evoluindo, enfim. Porque senão a nossa foto lá fora fica muito feia mesmo, né? E a gente não consegue mudar isso. Vamos ver se em 2021 a gente muda um pouquinho essa postura, né? E deixa de ser reativo e passa a ser mais proativo, né, doutora Samanta? É uma excelente proposta, Alexander. Eu faço a análise é essa, né? Vamos propor soluções e divulgar as boas notícias. Talvez essa pandemia possa fazer com que a gente repense os essenciais, com que a gente repense o básico e possa sair um pouco mais amável de tudo isso. Sim. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de consciência nacionalista, patriótica, de irmandade, de não ser essa divisão do nós e eles, né? Não precisa, você pode ter opinião diferente e ser um cara gente boa e tá tudo bem. Então é isso mesmo, eu concordo, acho que a gente pode levar essa lição e que 2021 seja realmente mais leve para todos nós. Muito bem, estamos chegando já em 2021, poucos dias aí para começar o ano novo, que seja realmente um ano diferente. A gente precisa de um ano diferente, afinal de contas 2020 foi muito complicado, muito difícil para todo mundo, mas como ficou bem claro na nossa conversa aqui, de muita evolução também, de muito aprendizado, né, doutora Samanta? Então, vamos colocar em prática todo esse aprendizado de 2020 em 2021 e que seja um ano muito bom para a gente. Aproveito para desejar aí para a senhora, para os seus familiares, para todo mundo, um ótimo 2021 e que a gente possa conversar muito mais em 2021, trazer muito mais novidades e experiências do agronegócio e do meio ambiente, principalmente, para que essas experiências sejam propagadas. Muito obrigado pela parceria, viu, doutora? Eu que agradeço, olha, um super ano para você, para todo mundo do Notícias Agrícolas, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito bacana, engrandece, acrescenta, e que tenhamos de fato, né, Deus na frente e a gente consiga realmente fazer com que 2021 seja uma virada boa para toda a humanidade. Muito obrigada, um super abraço para vocês. Obrigado. Até o ano que vem, doutora. Tchau, até. Tá aí, doutora Samanta Pineda, advogada ambientalista, conhece muito do setor, colocando, portanto, para a gente aí que não foram só problemas, a gente teve uma evolução muito grande na busca dessa agricultura sustentável, na busca da preservação ambiental, na busca de mecanismos que possam ajudar o produtor a investir mais nessa condição de se preservar. Enfim, temos boas notícias também, não dá só para ficar lamentando o que aconteceu em 2020, não. E bola para frente em 2021, com mais responsabilidade, obviamente, e melhor comunicação, que isso vai ser fundamental. Vamos mostrar o que a gente já faz de bom aqui no Brasil e fazer com que essa imagem
que o Brasil tem perante o mundo, ela possa ser modificada aí, já ao longo de 2021. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e tem mais boletins especiais para vocês nesse restinho de ano aí. Continue com a gente.